Quando seu tio, que ficou desaparecido por 25 anos, vai morar na mansão Addams, Wandinha precisa provar ao restante da família que aquele cara não passa de um impostor. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme A Família Addams de 91, então preparem-se, é hora do recap. Em uma linda noite de Natal, os moradores da cidade organizam um belo coral em frente à igreja. O que ninguém esperava era que a família Addams estaria lá para recebê-los. Essa família possui um mascote bastante incomum. Mãozinha está caminhando pela casa quando avista Gomes observando o quarto de seu querido irmão Chico. O homem diz que há 25 anos está tentando contactar seu irmão no além, mas nunca obteve resposta. Portanto, a única conclusão que Gomes consegue tirar disso é que seu irmão está perdido por todo esse tempo. Naquela manhã, Wandinha está praticando tiro ao alvo com Feioso, enquanto Mortícia, sua mãe, desfruta do seu sono da beleza. Ao acordar, a mulher se depara com seu marido, que a observa fixamente. Apesar de estarem juntos há muitos anos, o casal continua agindo como dois pombinhos apaixonados. Após a sessão de tormento, Wandinha e Feioso pegam um lanche entregue por Tropeço e vão para a escola. A essa hora, o casal está na varanda do quarto e Mortícia observa seu amado esposo praticando golfe com a ajuda de Mãozinha. Ao arremessar a bola, Gomes propositalmente acerta a janela do vizinho e o surpreende enquanto o renomado juiz está comendo seus cereais. Furioso, o homem se levanta e ordena que Gomes pare de atacar sua casa. No entanto, ele descobre que seu maldito vizinho ainda tem um cesto cheio de bolas para arremessar. Horas depois, o casal está na estufa de sua mansão quando recebe a visita de Tully, o advogado da família e sua esposa. Enquanto caminham em direção à casa, Margaret relembra ao seu marido que ele está falido e o aconselha a pedir um empréstimo aos Addams. No entanto, Tully se nega a fazer isso e afirma que possui um plano para conseguir o dinheiro que precisa. Ao entrar na mansão, o advogado é atacado pelo tapete da família, que aparentemente é um urso ainda vivo. Quando chega no escritório, Tully e Gomes iniciam uma luta de espadas e o milionário demonstra toda a sua habilidade em batalha. Ao final do duelo, o advogado tenta convencer Gomes a investir o fundo de aposentadoria de seu irmão Chico, já que esse dinheiro está guardado há 25 anos. E para burlar os impostos, Tully sugere que esses investimentos sejam feitos em seu nome. Imediatamente após ouvir a proposta, Gomes se sente animado e concorda com a ideia. Porém, os Addams são uma família muito conservadora, portanto demoram para se abrir a novos negócios. Sendo assim, Gomes afirma que precisa de um tempo para estudar sobre aquele tipo de investimento e diz que eles poderão conversar novamente sobre isso no próximo trimestre. Após dar seu veredito final, Gomes pede que seu advogado aguarde enquanto ele paga o dinheiro para cobrir as despesas mensais. Apesar de nunca ter trabalhado, o homem recebeu uma grande herança e ganha vida administrando as riquezas de seus antepassados. Quando Gomes entra em sua sala secreta, Tully decide espiar, a fim de descobrir onde a fortuna está guardada. Ele então descobre que há uma passagem secreta atrás da estante e decide seguir seu cliente. Enquanto seus maridos tratam sobre negócios, Margaret conversa com Mortícia e sua mãe sobre a doação de objetos para o leilão de caridade. Com a ajuda de Tropeço, elas retiram alguns corpos do armário à procura de algum item antigo que possa ser doado. Durante a busca, Mãozinha aponta para um artefato valioso e Mortícia decide entregá-lo para Margaret. A mulher afirma que aquele treco é uma armadilha para dedos da corte do Imperador Wu. Após entregar o objeto para a mulher, Mortícia pede que Margaret compareça à cerimônia que acontecerá naquela noite. Ela afirma estar preocupada com Gomes, pois ele não tem conseguido comer nem dormir. Em sua primeira tentativa de acessar a passagem secreta, Tully retira um livro da prateleira chamado Foi Levado com o Vento. Ao abri-lo, o homem percebe que aquele não se trata de um livro comum, pois de fato possui a capacidade de gerar uma forte corrente de ar. Imediatamente, Tully fecha o livro e se depara com Tropeço, que o observa com desconfiança. Intimidado, o homem desiste de invadir o esconderijo e aguarda pacientemente Gomes retornar com uma mala repleta de moedas de ouro e prata. Após deixar a mansão, Tully vai ao escritório da senhora Craven, que o apresenta ao seu filho. Gordon é um cara totalmente bizarro que se diverte ao atacar o advogado. A mulher cobra os milhares de dólares que o emprestou, mas ele afirma não ter dinheiro para pagá-la. Nesse instante, enquanto se prepara para um novo ataque, Gordon acidentalmente derruba a maleta de Tully e descobre que o homem mentiu ao afirmar que não tem dinheiro. Rapidamente, o advogado tenta se explicar e conta que aquela grana pertence à família Addams. Ele diz que Gomes possui um depósito repleto de moedas como aquelas, mas é impossível pegá-las. Quando Gordon se aproxima,
Tully olha seu rosto com atenção e percebe que ele é muito parecido com Chico Adams. Diante dessa constatação, o pilantra arquiteta um plano para passar o milionário para trás. Tully sabe que há 25 anos Gomes e Chico brigaram. Depois disso, Chico foi embora e nunca mais voltou. Desde então, Gomes se sente culpado pelo desaparecimento de seu irmão. Sendo assim, o plano do vigarista é raspar a cabeça de Gordon e alegar que ele é o irmão perdido da família Adams. Dessa forma, o esquisitão terá a oportunidade de roubar toda a fortuna. Naquela noite, como combinado, o casal retorna à mansão para participar da cerimônia. Margaret caiu na armadilha para dedos e precisa pedir a ajuda de Vandinha para se libertar. Todos os anos, naquela mesma data, a família faz um chamado para Chico Adams. Eles tentam localizá-lo no além, acreditando que Chico possa ter morrido. Vovó afirma sentir a presença de seu parente perdido e pede que ele bata 3 vezes para sinalizar que consegue ouvi-la. Nesse instante, todos escutam alguém batendo na porta de entrada da mansão e Mãozinha corre para atendê-la. Quando a porta se abre, todos têm uma baita surpresa. Chico voltou dos mortos e retornou para casa. Ao ver seu irmão desaparecido, Gomes não consegue conter sua alegria e corre para abraçá-lo. Logo em seguida, a senhora Craven aparece e se apresenta como doutora Pinder Shiloh. A mulher afirma que Chico foi encontrado em Miami, enroscado em uma rede de atum, no mês anterior durante um furacão. Todos ficam felizes por ter seu familiar de volta, mas Chico afirma que permanecerá na mansão por apenas uma semana. Em seguida, precisa voltar para o Triângulo das Bermudas para resolver algumas pendências. Doutora Pinder Shiloh diz que precisa ir embora, mas afirma que voltará em alguns dias para verificar a adaptação de Chico. Já instalado em seu quarto, o Cabeça de Ovo está desfazendo as malas quando Mortícia aparece e se oferece para ajudá-lo. Nessa hora, ela percebe que as malas de Chico estão repletas de diferentes tipos de armas e substâncias venenosas. O homem leva um baita susto, acreditando que seu disfarce foi descoberto, porém, na verdade, Mortícia afirma que ele não precisava ter levado todas aquelas coisas, já que a família possui uma sala inteira dedicada somente para guardar instrumentos macabros em sua mansão. Quando a mulher vai embora, Chico corre para a porta de seu quarto e percebe que Vandinha o está observando. Assustado com as bizarrices daquela família, ele tranca a porta e vai dormir, afundando todo o seu corpo na cama. De repente, a porta se abre e o homem é surpreendido com a chegada de Mãozinha. O mascote decide passar a noite ao lado de Chico, pois estava com saudades dele. Na manhã seguinte, Gomes vai até o quarto para acordar o seu irmão. Contente por perceber que seu maninho continua o mesmo, o homem afirma que o café já está servido. Quando todos estão sentados à mesa, vovó serve seu prato especial e Gomes afirma que mais tarde levará seu irmão ao porão. Horas depois, quando Gomes leva seu irmão ao esconderijo onde guarda sua fortuna, Chico descobre como abrir a passagem secreta. Chegando lá, a dupla entra num barco que os leva diretamente para o cofre. Enquanto Gomes procura as filmagens de quando os dois eram crianças, Chico vasculha o local em busca de itens de valor e acidentalmente acaba encontrando o tesouro da família. Porém, antes mesmo que ele pudesse pegar algo, a parede gira novamente e Gomes nem percebe o que acabou de acontecer. Após verem algumas gravações de momentos importantes de sua juventude, Gomes pede perdão ao seu irmão e Chico afirma que tudo o que aconteceu são águas passadas. Em seu quarto, Vandinha põe em ação um novo plano para tentar eliminar o seu irmão. Enquanto o prende na cadeira elétrica, a garota revela que sua mãe desconfia que aquele cara que receberam em sua casa não é o verdadeiro tio Chico, mas sim um impostor. Enquanto o Feioso está sendo eletrocutado, Mortícia aparece e informa as crianças de que eles estão atrasados para o leilão de caridade. Quando chega a vez da armadilha para dedo ser leiloada, Gomes e Mortícia disputam para decidir quem ficará com a joia e acabam conseguindo comprá-la de volta. No carro a caminho de casa, Chico testa a armadilha e precisa pedir ajuda para se soltar. Nessa hora o casal troca alguns olhares, pois aquele artefato foi um presente dado para Chico quando ele fez 10 anos de idade. Ao chegar em casa, Gomes começa a interligar alguns pontos e chega à conclusão de que aquele cara é um charlatão. Na primeira oportunidade, Chico invade o escritório de seu irmão com o intuito de chegar ao porão e roubar o ouro. No entanto, quando vai escolher uma das correntes para puxar, Chico escolhe a opção errada e é capturado em uma armadilha. Mortícia então percebe o que aconteceu e vai de encontro ao seu cunhado. Em seguida, pede que ele a acompanhe. Os dois dão uma volta
volta pelo cemitério da família e Mortícia relembra a forma trágica como cada um de seus parentes faleceu. A intenção da mulher é assustá-lo para que o farsante desista de seu plano, seja ele qual for. Após o passeio, o homem retorna para o quarto e liga para sua mãe, revelando que foi descoberto pelos Addams. Sendo assim, a doutora Pinderschloss retorna à mansão com o pretexto de saber como está sendo a adaptação de seu paciente. Enquanto a mulher conversa com o casal, Chico assiste à luta de espadas entre seus sobrinhos e decide ensiná-los como funciona um verdadeiro duelo. Nos minutos seguintes, a doutora Pinderschloss consegue convencer Gomes e sua esposa de que a desconfiança que estão sentindo a respeito de Chico nada mais é do que uma psicose comum, que acomete muitas famílias que estiveram distantes de seus parentes por um longo período. Ao fim da reunião, a senhora Craven vê seu filho se divertindo com Wandinha e Feioso e começa a se perguntar se ele está de fato comprometido com o plano. Quando Gordon entra em seu quarto, revela que está animado para assistir à peça das crianças, que acontecerá naquela noite. No entanto, sua mãe afirma que essa é a oportunidade perfeita para ele invadir o porão e roubar todo o ouro. Portanto, Gordon não poderá comparecer à apresentação. Apesar de gostar da família e não querer mais prejudicá-los, o careca decide seguir as ordens de sua mãe e mantém seu disfarce como Chico Addams. Quando a doutora vai embora, Gomes vai falar com seu irmão e pede perdão por ter duvidado dele. Ele afirma que agora Chico está em casa e não quer que ele vá embora. Juntos, os dois irmãos praticam golfe e arremessam a bola novamente na casa do vizinho. Na noite seguinte, Wandinha e Feioso avisam seu tio sobre a peça da escola, mas Chico afirma que não poderá comparecer. O homem gostaria muito de assistir à apresentação de seus sobrinhos, porém sua mãe jamais o perdoaria. O show se inicia e a família Addams está entediada ao ver o musical das outras crianças da escola. Enquanto isso, os dois irmãos estão no camarim quando são surpreendidos pela chegada do tio Chico. Ele afirma ter mudado de ideia e decidiu ir prestigiá-los ao invés de seguir as ordens de sua mãe. Quando a senhora Craven chega na mansão e começa a gritar por seu filho, acaba sendo capturada e arrastada para dentro pelas raízes que cercam a casa. Assim que o coral deixa o palco, os convidados ficam surpresos ao ver Wandinha e Feioso protagonizando um verdadeiro duelo de espadas. Com direito a cenas sangrentas e membros arrancados, ao final do espetáculo, toda a plateia fica suja de sangue falso e o casal se sente extremamente orgulhoso de seus filhos. Na manhã seguinte, enquanto rega as plantas mortas da estufa, Tropeço avista algo incomum. Ele encontra a doutora Pinderschloss com seu corpo coberto por raízes selvagens e a liberta. O mordomo a acompanha até a cozinha, onde a família está reunida para tomar o café da manhã. Ao ver sua mãe se aproximando, Gordon entra em desespero e a mulher afirma que precisa levá-lo de volta para o Triângulo das Bermudas. Gomes se sente mal com a partida de seu irmão e então decide dar uma festa de despedida para ele, para a qual pretende convidar toda a família. Chico se emociona com a receptividade e a generosidade de seu irmão, pois nunca havia ganhado uma festa antes. Nas horas seguintes, os convidados começam a chegar. Dentre eles está o primo It, que é recebido por Tropeço. Ao entrar no salão, It avista Margaret e a convida para dançar. Louco para se livrar da própria esposa, Tully a empurra para ir dançar com aquela bola de pelos contra sua vontade. Wandinha está dançando com seu primo Lamp, quando a Mortícia pede que ela vá chamar o seu tio Chico. Ao entrar no quarto, a garota escuta Gordon conversando com sua mãe e tem a confirmação de que aquele cara é um impostor. Quando percebe que seu segredo foi descoberto, a senhora Craven ordena que Gordon pegue a menina, mas Wandinha consegue escapar. Enquanto recebe os convidados, Gomes se depara com Fauna e Flora, as gêmeas Amor, com quem viveu um breve romance na juventude. Um dos motivos pelos quais ele e seu irmão brigaram foi porque Chico era apaixonado por elas e Gomes o traiu. A fim de se livrar daquela situação desconcertante, o homem pede que Tully as entretenha até que Chico apareça. Durante a conversa, as gêmeas revelam que, como Chico é o irmão mais velho, torna-se o herdeiro legítimo que deve ficar com toda a herança. Nesse instante, uma ideia surge na mente do advogado e ele se levanta para colocar seu novo plano em ação. Como Gordon não conseguiu encontrar Wandinha em lugar nenhum, sua mãe ordena que ele vá para a festa para não levantar suspeitas. Juntos, ele e Gomes, seu suposto irmão, realizam um ritual de dança, que é a tradição entre a família Addams, a mamusca. No decorrer da apresentação, Chico e Gomes empunham um par de facas e as lançam de um lado para o outro, até que o cabeça de ovo agarra uma delas com os dentes. Nesse instante, Tully abandona a mansão e vai falar com o juiz, vizinho da família Addams, que vive tendo sua janela quebrada pelas bolas de golfe de Gomes.
Juntos eles bolam um plano para expulsar aqueles dementes de lá, assim os dois sairão beneficiados. Do lado de fora do salão, Margaret desabafa sobre seu péssimo casamento e It a consola. Antes de ir embora, Fauna e Flora se despedem de Chico e pedem que ele entre em contato em breve. Após a bela noite, Gordon retorna para o seu quarto e está se sentindo radiante de felicidade. Ao ver que seu filho está se apegando àquela família, a Sra. Craven apela para o seu lado emocional e começa a chantageá-lo. Nesse momento, Gordon afirma que tudo o que viveu naquela noite não significou nada e garante que o plano de roubar as moedas continua. Ao final da festa, o casal interroga Feioso sobre o paradeiro de sua irmã e descobre que Vandinha desapareceu. Naquela noite, a família inteira se espalha para procurar a menina e Chico afirma que permanecerá na mansão para receber Vandinha caso ela volte para casa. Assim que os Addams deixam a mansão, Gordon e sua mãe se encontram com o advogado Tully. Depois de muito procurar, Gomes finalmente acha sua filha, que estava tirando um cochilo no cemitério. Ele pega Vandinha no colo e encontra o restante da família para que todos retornem para a mansão. No entanto, ao chegarem no portão, eles são impedidos de entrar em sua própria casa. Tully revela que todos os bens da família agora pertencem ao mais velho descendente vivo. Dessa forma, Chico, o irmão mais velho de Gomes, passa a ter direito sobre toda a fortuna. Diante dessa injustiça, Gomes decide recorrer ao tribunal e o juiz, que por acaso é seu vizinho, declara com grande satisfação Chico Addams como proprietário legal da mansão e todos os bens nela contidos. No dia seguinte, toda a família se prepara para a mudança e abandona a mansão com apenas seus pertences pessoais. Ao olhar pela janela, Gordon vê aquelas pessoas que o receberam tão bem sendo expulsas de sua própria casa e fica com o coração partido. Naquela noite, os vigaristas tentam chegar ao porão, mas não conseguem encontrar a corrente certa para abrir a passagem. Pela primeira vez em sua vida, Gomes se sente totalmente desamparado e Mortícia precisa ajudá-la a se reerguer. No mesmo dia em que foram expulsos, a família põe em prática um plano de ação para ganhar dinheiro. Os dois irmãos, Vandinha e Feioso, vendem drinks poderosos na calçada de sua casa, enquanto Mortícia se torna professora de uma creche. No entanto, sua carreira docente não dura muito tempo, pois as crianças ficam traumatizadas ao ouvir as histórias de terror da mulher. Mãozinha também decide ajudar e consegue uma vaga de emprego como entregador. Enquanto isso, Gomes permanece em casa assistindo TV e sentindo pena de si mesmo. Nos dias em que se sucederam à expulsão, a consciência de Gordon começou a atormentá-lo e ele não consegue se perdoar pelo que fez. Desesperada ao ver o estado em que sua família se encontra, Mortícia decide tomar uma atitude e vai fazer uma visita à sua antiga casa. Mãozinha vai atrás dela para se certificar de que tudo ocorrerá bem e fica desesperado quando percebe que a mulher está sendo atacada para revelar a única forma de entrar no porão. Imediatamente, a criatura vai avisar Gomes sobre o ocorrido e o homem corre para socorrer sua amada. Após invadir a mansão, ele pega uma espada e enfrenta Tully. Ao final do duelo, o traidor acaba sendo desarmado e está prestes a perder sua cabeça. Porém, Gomes é obrigado a soltá-lo quando a Sra. Craven o ameaça com uma pistola. A mulher ordena que ele leve Gordon ao porão e afirma que se eles não voltarem em 1 hora, Mortícia morrerá. Gordon tenta impedir sua mãe de cometer essa barbaridade, mas ela o humilha, como de costume, e diz que sente nojo dele. Furioso, o careca decide se posicionar e pega o livro Furacão Irene para atacar Tully e sua mãe, enquanto Gomes e Mortícia fogem. Nessa hora, Gordon acaba sendo arrastado com um tufão e um raio atinge sua cabeça. Enquanto isso, a dupla de malfeitores é arremessada pela janela e acaba caindo dentro de um caixão. 7 meses depois, a família está de volta à mansão e se prepara para festejar o melhor feriado do ano, o Halloween. Minutos depois, Margaret e o primo It aparecem e revelam que estão juntos. No final das contas, a doutora Pinderschloss falou a verdade a respeito de uma coisa. Ela realmente encontrou Chico preso numa rede de atum no Triângulo das Bermudas, só que isso foi há 25 anos. Após o acidente, o cabeça de ovo perdeu a memória e não tinha nenhuma lembrança de sua família. Porém, quando foi atingido pelo raio, Chico se lembrou de tudo o que aconteceu e descobriu que de fato era o irmão perdido de Gomes. Enquanto toda a família vai ao cemitério para tentar acordar seus parentes mortos, Mortícia revela para Gomes que está grávida e o casal se beija apaixonadamente. Galera, será que esse novo membro da família Addams será tão bizarro e sombrio quanto os seus familiares? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!